E aí você vai falando enquanto isso. E como eu estou te escutando, eu vou passando o slide aqui também. Pode ser também, mas não está aparecendo, não. Nem na janela, aparece só o Explorer. É? Na tela inteira só aparece aqui. Ah, burra. Veja. Ah, não, burra. Olha só. Burra. Aí, agora já tô vendo. Entendeu? A tela inteira estava aparecendo a gente. Eu tinha que botar no PowerPoint, né? Veja, abre teu PowerPoint, vamos ver. Deixa eu ver se fica certinho para mim. Yes, perfeito. Perfeito. Mas assim fica aparecendo. Fica aparecendo igual você tá vendo na tua tela, do ladinho os Tá, slides e tal. Mas tá porque tudo assim, certo. o que acontece se eu botar o. É isso, não é igual o Zoom, né? Eu vou botar a tela cheia assim, não vou ver ninguém, né? Nem a mim, nem a ninguém. É isso? Exato, exato. Mas não tem problema, se quiser deixar pequenininho. É É estranho. estranho. É estranho. Não, É mas estranho. se deixar assim também, assim, eu só consigo ver Veja, se eu deixar assim. tá. Fica pequeno, né? É pequeno, mas dá. Você prefere então apresentar assim ou prefere que eu abra os slides aqui e você apresenta? Tanto faz, assim. Tanto Não faz sei, mesmo. o que você acha melhor aí? Por exemplo, porque assim nessa tela, eu tô vendo a apresentação, mas eu tô me vendo também na sua tela, né? Essa parte do Zoom. Fica esquisito, tem que ficar assim ou do outro jeito, ou assim. Ah, mas assim você não vê a galera, né? Não, só vejo a minha tela toda, nem me vejo, não vejo ninguém. Tá. Me diz aí o que você prefere, não sei. Tanto faz, pode ser assim também. É? Então tá. Não precisa ficar É. vendo ninguém, né? Qualquer coisa a gente paga a apresentação se alguém pedir. Isso. A galera, a gente pode. Você pode, quer ver, veja lá, interrompa a apresentação, daí a gente vê a galera no começo e depois, na hora que você compartilhar de novo, a gente não vê e a galera interrompe também. Onde é que No mesmo lugar, tem uma pagar a opção. apresentação? Ah, Pronto. foi. Yes. Tá. Agora Então eu entendi. vou aceitando a galera aqui e a gente vai batendo um papo. Tá bom. Vamos dar. Boa tarde, galera. E aí, Hello. Pardalzinho? Chama. Beleza? Gostei desse fundo aí, Pardalzinho. É, Essa praia aí. natural. Natural, né? Natural. Que massa. Vamos aceitando a galerinha. Meu, eu tava. Até a Marcela tinha me. Depois que eu vi ali no Insta, né? Tinha me pedido o link, eu ia mandar. Cara, eu tava até agora passando nome por nome pro Word pra gente fazer o sorteio. Olhando todo o Pix, né? Cada Pix da galera, colocando no Word pra fazer o sorteio. Meu, sério. Que trabalho. Mas vai dar certo, vai ser bem massa. Yes. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos ainda, beleza, Marcela? E a galera vai Tá bom. entrando. Até o final da reunião, a galera ainda tá entrando, quando consegue. E aí a gente começa. Let's go. Beleza.
E aí, galera, eu faço... Depois faço o sorteio no final, se der tempo aqui, se não, faço depois, filmo pra galera ali e a gente manda no grupo, beleza? Então vamos nessa. Vamos começar oficialmente. Primeiro, Marcela, já te agradecer muito por estar aqui, tá? Por dedicar esse tempinho pra galera, por aceitar esse convite. Eu falei para você, né, que a galera sempre fala de você. O Romero, principalmente, né? Romero, né? Romero, principalmente. Meu maior marqueteiro. Ele é mesmo. Mas de vez em quando surge o assunto ali de gestação e tal, e a galera sempre manda teu Instagram ali para acompanhar e tudo mais. Inclusive, foi assim que eu cheguei no teu Instagram, e não foi o Romero, foi outra pessoa. Porque o meu marido também faz parte do grupo de afiliados, então talvez ele também tenha já colocado. Pode ser. Que massa. E vai ser bem legal. Eu estou gravando a reunião, depois eu disponibilizo para a galera que não consegue acompanhar também. Tem muita gente que não consegue acompanhar, né? E a galera assiste depois no YouTube, beleza? Então, a reunião é sua, fica à vontade para você tocar ela da maneira que você quiser, se apresentar, compartilhar, e eu vou só aceitando a galera aqui. Se alguém quiser falar, é só levantar a mão aqui e eu te aviso, beleza? Beleza. Bom, eu estou feliz, assim, em estar aqui, porque é um assunto que eu amo falar, e é um assunto que eu venho estudando cada vez mais, venho falando mais, né, no Instagram, porque eu sempre falo, né, que cada vez mais mulheres em idade reprodutiva vão aparecer gestantes, né, nas academias de CrossFit. E eu acho que todos os profissionais devem estar preparados. E, apesar, né, do Level 1, do Level 2 serem ótimos cursos, não abordam, né, essa particularidade com relação à gestação, apesar deles disponibilizarem diversos artigos. Até pouco tempo eles colocaram lá no CAP, né, uns artigos com relação, né, à gestação, muito bons, por sinal. Mas eu fico pensando que eu acho que a gente ainda pode mais, sabe, oferecer mais para as gestantes. E aí eu vou me apresentar, né? Meu nome é Marcela, eu sou profissional de educação física, mas sou fisioterapeuta também, minha primeira formação. Nós somos aqui a Corcovado, CrossFit Corcovado, né? Originalmente mudamos, né, o nome para o marketing ali. Nós somos afiliados há quase 10 anos, então fomos uma das primeiras academias aqui no Rio de Janeiro, né, a afiliar. Eu sou treinadora nível 1 há quase 10 anos, né, e estou marcada para fazer, já tá atrasado já, o Level 2 agora em novembro, né, já tinha que ter feito. Meu marido também é profissional de educação física, meu sócio, né, na academia, ele é nível 3, né, ele é já cabeçudão, e ele que toca ali, né, tudo, ele é o head coach, né, da academia. Hoje em dia eu não dou tanta aula, na verdade eu não dou aula mais coletiva, só eventualmente quando é necessário, porque eu estou com foco mais nessa área mesmo eu tenho acompanhamento online na gestação, eu tenho umas consultorias que eu faço com mulheres, né, que treinam CrossFit, então é mais ou menos essa sou eu, tá? E estou feliz aqui, vamos falar muita coisa. Eu preparei, na verdade, é uma aula que eu já tenho pronta para profissionais, que eu já dei, inclusive, lá na TechBox, né, na academia que o Romero é head coach, que foi muito legal. Então, é uma aula que eu acrescentei algumas coisas a mais agora, para a gente poder trabalhar um pouco a prática. Inclusive, eu peguei treinos do próprio CAP lá, né, que eu tenho alunas que treinam em academias de CrossFit que usam esse treino, então acabei pegando treinos de lá para poder servir de exemplos aqui para saber como a gente vai na prática ajustar mesmo, né, os treinos, não só saber sobre ali, né, troca isso por isso, mas como é que num contexto de treino a gente pode fazer isso, tá? E aí, eu não sei se mesmo quando eu estou apresentando, Dani, se alguém falar alguma coisa, eu consigo ouvir. Como é que é? E aí eu posso parar a apresentação e a pessoa pergunta ou não preciso parar a apresentação? Está sem áudio. Sorry. Você consegue ouvir quando você estiver apresentando, tá? E aí você não precisa parar a sua apresentação, é só, enfim, a pessoa fazer a pergunta e manda ver. Tá bom.
Então, podem me interromper, tá? Sempre que for necessário, porque eu não vou ver ninguém, porque a gente testou aqui, eu não vejo ninguém, não vejo nem a mim mesma aqui na tela. Então, vocês podem... Aí tem que falar, oi, um negócio assim, para poder eu parar de falar. Yes. Deixa eu abrir. Só confirma, Dani, você está vendo a tela verde? Sim, já abriu. Tá, então qualquer coisa, se não parar de interromper aqui a apresentação, você fala, tá? Fechou. Então, vamos Deixa eu lá. ver. Tá, peraí, deixa eu ver uma coisa. Já tenta compartilhar de novo, tá? Uma tela ainda com a tua foto, assim. Aí, agora foi, agora foi. E se eu Veja. fizer assim, vai ou não? Sim, agora tá bem bom. Tá a tela inteira Então aqui. tá bom, tá a tela inteira, então fechou. Então é isso aí. Então partiu. Partiu. Só para a gente introduzir, né? Eu gosto sempre de ter essa definição de gestação, né? Um evento fisiológico e hormonal caracterizado por alterações que se manifestam no corpo da mulher em diversos sistemas. Então, todos os sistemas do corpo da gestante vai alterar para criar condições, né, para um desenvolvimento fetal, né, adequado. E por mais que a gestação, né, seja fisiológica, algumas alterações podem, né, causar alguns sintomas e desconfortos. E eu trouxe aqui as alterações, existem várias alterações, mas eu trouxe aqui mais a músculo-esquelética, né, que eu acho que diz respeito mais com relação ao exercício. Então, né, o tornozelo da gestante fica mais instável, né, por conta do efeito hormonal da relaxina, que é um hormônio exclusivo da gestação, que vem para afrouxar, né, os tecidos do corpo, justamente para preparar ali a pelve, né, e os tecidos para o crescimento da barriga, mas também, né, ela age em todas as articulações do corpo, né, e o tornozelo fica mais instável, então a gestante ela fica mais desequilibrada, né, então a gente tem que ter um ponto de atenção, né, no treino, né? A gente tem o desabamento do arco plantar para suportar o peso da gestação, né? A coluna, né, tem as suas curvaturas, né, principalmente ali a lombar e a cifose dorsal são aumentadas, né? A curvatura lombar e dorsal são aumentadas, né? A gente tem uma antiversão da pelve, né, acompanhando ali o crescimento da barriga, e os músculos do abdômen, né, eles são estirados de maneira fisiológica, né, para poder ali a barriga crescer, né, o bebê se desenvolver da melhor maneira possível. E a isso a gente chama de diástase fisiológica, que eu vou falar mais na frente, que às vezes tem muito assunto sobre a diástase. E também, né, temos a alteração do centro de gravidade. Então, é tudo uma coisa só, né? A antiversão do quadril, que traz aumento dessas curvaturas da lombar, alteração do centro de gravidade, aí altera o equilíbrio, a coordenação, a estabilidade, altera a marcha da gestante. Então, todo o corpo da gestante, pensando em biomecânica, é alterado. E eu só trouxe aqui umas recomendações das diretrizes, só para a gente entender que, né, o exercício físico, ele é recomendado... Olha, um caminhão! Alguém quer perguntar? Eu mutei alguém aqui, alguém deixou o microfone aberto. Algumas recomendações das diretrizes vão mostrar que o exercício físico, ele é bem-vindo, ele é recomendado pelas maiores diretrizes, então tem a CSM, tem o Colégio, né, Canadense, tem o ACOG, todos recomendando, então, para a gente também, né, aquele mito de que a gestante não pode fazer exercício no primeiro trimestre, temos essas 3 recomendações aqui, se vocês quiserem procurar, e para ler, né, completo, eu acho que é bem interessante profissional ter, né, na carteira aí essas recomendações. E aí, quando a gente fala mesmo de ajustar o CrossFit na gestação, a gente pensa em 3 pilares. Um, né, a segurança ali materno-fetal, trazer segurança para a mãe e para o bebê, preservar os músculos do assoalho pélvico, né, que é o chão da pelve feminina, que vai suportar ali bastante o peso da gestação, e também os tecidos da parede do abdômen, quando a gente vai falar a respeito da diástase. Então,
quando a gente pensa em preservar os tecidos da parede do abdômen, né, que são os músculos do abdômen, todos que estão ali envolvidos, né, o reto abdominal, transversos, oblíquos interno e externo, a gente vai ter que lançar mão de algumas condutas. Então, primeiro ponto, a gente vai ensinar a gestante a respirar adequadamente, evitar de fazer apneia, né, os bloqueios de ar, para controlar aumentos de pressão e esforços. Quem não sabe o que é pressão intraabdominal, eu vou explicar já já. A gente precisa evitar alguns abdominais convencionais, principalmente aqueles que fazem flexão de tronco, por conta desse aumento de pressão que eu vou explicar. A gente vai ensinar, né, a gestante a ativar o transverso do abdômen e coordenar essa ativação, né, com a respiração durante os esforços, porque respiração e ativação do transverso é o mecanismo que a gestante precisa usar durante os treinos para controlar a pressão de dentro do abdômen, porque essa pressão sendo controlada, a gente evita, né, previne, na verdade, aumentos excessivos, né, de sobrecarga no assoalho pélvico e na parede do abdômen, que são duas estruturas que estão ali, né, suportando a gestação. E, né, vamos orientar sempre que essa gestante execute os movimentos mantendo boas posturas, sem compensações. Preservar os músculos do assoalho pélvico parte ali do mesmo princípio, né, dos músculos da parede do abdômen, então a gente vai reforçar também respiração, tudo mais, recomendar que a gestante, né, evite exercícios de impacto, como os saltos de corda, né, a corrida, que são exercícios que vão trazer sobrecarga maior no assoalho pélvico. Então, quando a gente pensa, né, que a gente quer prevenir sintomas, disfunções na gestação, como perda urinária, que é uma condição comum, mas ela pode, né, não ser comum. A gente consegue evitar fazer com que uma gestante ela não tenha sintomas de perda urinária ao longo da gestação, se tomarmos, né, cuidado com certas coisas durante, né, o treino. E como eu falei, né, vamos reforçar a importância da respiração nos esforços, principalmente aí nos treinos de força. E aí, o que é a tal da pressão intraabdominal, né? Ela é o ponto de partida para a gente entender aí os ajustes, né, dos principais exercícios no CrossFit. Então, ela é definida, né, se você pega lá a definição, é definida como uma pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal, oriunda da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. O que isso quer dizer? Todos nós, sem estarmos, né, grávidos e grávidas, nós temos essa pressão. Ela fica se alterando na medida que a gente faz, que a gente tosse, que a gente espirra, que a gente se movimenta, ela vai alterando para justamente ela ficar ali e fazer com que os órgãos, né, que estão aqui na cavidade abdominal funcionem da melhor maneira possível, tá? E como é que fica essa pressão na gestação? Né? Então, a gente tem essa pressão, então a gente pensa assim, é física, né? Na medida que a barriga vai crescendo, então o útero vai se espessando, o bebê vai crescendo, a gente tem líquido amniótico, o peso da placenta, essa pressão ela vai aumentando de forma gradual. Então, no primeiro trimestre de gestação, que a gestação, né, o bebê está menor, a placenta ainda está se formando, tem menos peso, a pressão ela está menor. Na medida que os trimestres vão avançando, essa pressão ela vai aumentando. E, na medida que essa pressão vai aumentando também a sobrecarga em assoalho pélvico e parede do abdômen. Só que é fisiológico, né? Essa pressão, ela vai aumentar de forma fisiológica, essas sobrecargas também. Então, né, se a gente já tem essa sobrecarga nesses músculos, a gente precisa, né, lançar mão de condutas durante o treino na gestação para que essas estruturas elas não sejam ainda mais sobrecarregadas. Então, controlar o aumento da pressão aos esforços é um ponto assim, de partida para que a gente preserve essas estruturas da gestante, tá? E esse estudo é bem legal, tá? Foi um estudo que fizeram com mulheres
que praticavam CrossFit, e aí eles mediram a pressão interna ali, né, do abdômen, em diversos movimentos. Então, vocês podem ver no quadrinho que tem o back squat, tem burpee, tem deadlift, front squat, tem vários movimentos, e, né, em azulzinho, vocês veem que são mulheres experientes, e em vermelho, mulheres inexperientes, né, que tinha menos de 6 meses de prática de CrossFit. E aí vocês podem ver que todos os exercícios, né, eles têm um aumento de pressão, mas não tem, porque, óbvio, né, a gente está colocando uma carga extra no nosso corpo, vai aumentar a pressão. Então, por isso que a gente tem que cuidar de controlar essa pressão nos esforços. Mas percebe que ali no salto de corda, olha como aumenta a pressão? Então, será que realmente não é interessante, né, tirar os saltos, né, os saltos de corda? E nesse salto de corda inclui tanto o single quanto o double under, tá? Ou então pessoas que também não sabiam pular direito. Então, baseado nesse estudo, eu comecei a observar e a estruturar melhor, né, as condutas para a gente ajustar na gestação. E aí, só para quem não conhece o assoalho pélvico, eu trouxe essa foto, né? Como eu falei, é o chão da pelve. Então, tá vendo? Tá lá embaixo. Esse é o assoalho pélvico, né? Feminino. Então, ele tá lá embaixo. É ele que vai suportar muito peso, né? Da gestação. Pensa que, poxa, se forem gêmeos, ou se é um bebê que tem, sei lá, mais de 3 quilos e tem a placenta, é muito peso, né? A gestante tende a engordar entre 9 e 12 quilos. E normalmente, quando engorda de 9 a 12 quilos, é peso de gestação mesmo, né? Então, é muito peso para o músculozinho que vocês podem ver, nem é tão grande assim, né? E isso aqui para vocês observarem esse peso da gestação ao longo dos trimestres gestacionais, né? Aquele saquinho que está ali embaixo é a representação do assoalho pélvico. Então, a gente percebe que ao longo dos trimestres, realmente, esse peso, né, o assoalho pélvico fica suportando esse peso. Então, não faz sentido a gente, né, impor sobrecarga nesse músculo que já está, coitado, sofrido ali, né? E com relação à diástase, né, o que é a diástase, né? É o afastamento das duas porções do músculo reto abdominal. Então, a diástase é fisiológica. Esse afastamento, ele vai acontecer, né? Não tem como não acontecer, porque senão a barriga não vai crescer. Então, ele vai acontecer. Quando eu estou aqui falando, né, que a gente precisa adotar, né, medidas para poder fazer com que essas estruturas não sejam ainda mais sobrecarregadas, eu falo a respeito de não ter uma diástase patológica no pós-parto, né? Diástase patológica a gente só diagnostica no pós-parto. Então, o que seria isso? É a incontinência urinária, é perder xixi, né? É ter hérnias abdominais, né? Aquele umbigo mais saltado, ter um afastamento exacerbado, então, assim, acima de 3, 4 centímetros de afastamento entre as porções. Então, a gente precisa fazer com que essa gestação corra bem e que no pós-parto ela tenha uma melhor recuperação e evite ter essas disfunções e patologias lá no pós-parto. E como é que a gente, né, controla a pressão e os esforços? Como eu falei sobre a respiração, eu vou colocar aqui o play, vocês vão reparar que ali a representação do assoalho pélvico e do diafragma, né, está ali se mexendo. Então, quando a gente inspira de maneira fisiológica, o diafragma, ele desce. Nisso que ele desce, ele empurra. O videozinho parou, mas tentem visualizar. O diafragma, ele empurra os órgãos abdominais e pélvicos lá na direção do assoalho pélvico. Então, ele desce e empurra. Nesse momento, existe um aumento de pressão intraabdominal, ou seja, o assoalho pélvico está recebendo esse aumento de pressão. Quando eu solto o ar, o diafragma vai subir, vai voltar igual ele está ali na fotinho, e os órgãos abdominais e pélvicos vão voltar para o lugar e o assoalho pélvico fica mais livre, liberado. Então, por isso que, se a gente pensar nessa mecânica respiratória, por isso que é importante a gente soltar o ar aos esforços, né, principalmente no momento de maior esforço do exercício, naquela fase concêntrica que a gente chama, para poder ter esse maior controle, né, da pressão intraabdominal.
e nunca fazer força em apneia, porque se a gente fizer força em apneia, a gente vai estar adicionando sobrecarga, aumento de pressão, no momento onde já está acontecendo, né, um aumento de pressão, que é nessa fase inspiratória, né? Se alguém ficar com dúvidas sobre essa parte, vocês me interrompam, tá? E aqui eu trouxe um vídeo, um exemplo de como a gestante deve respirar. Tem que ligar aí o... Ah, pronto. Tá vendo que ela está soltando o ar, tirando o peso do chão, que é um momento de maior esforço, e ela inspira, recupera na descida. Isso vale para o agachamento, para o push press, shoulder press, para, né, qualquer outro movimento. E quando a gente fala também do controle da pressão, como eu falei, né, da ativação do transverso, né, o transverso é um músculo muito importante assim, para a gestante, porque ele vai ter esse papel de controlar a pressão de dentro do abdômen. Então, vocês podem até testar, se vocês quiserem colocar a mão na barriga, quando a gente tosse, por exemplo, se vocês forçarem uma tosse, vocês vão sentir o transverso se ativando, né, porque ele vai se ativar de maneira involuntária, vocês não pensam, né, para essa ativação, para controlar, né, a pressão de dentro do abdômen. E durante o treino, a gente precisa acionar de maneira voluntária. Então, a ação do transverso é uma ação, né, de cinta, como se a gente precisasse, né, apertar um cinto, diminuir ali a circunferência. Então, ele vai ter esse papel importante no controle da pressão de dentro do abdômen, e também o transverso é um músculo estabilizador da coluna, né? Então, quando a gente pensa nas alterações, né, da coluna, da gestante, que se torna mais instável por ações hormonais, né, que fica, tem o aumento, né, da sua curvatura lombar, né, por conta ali da projeção do quadril e da barriga para frente, o transverso ele vai ser muito importante, principalmente para o controle de dor, tá, dessa gestante. Acho que eu trouxe um vídeo aqui, eu trouxe um vídeo. Então, antes de eu passar o vídeo, a primeira coisa, assim, que quando uma gestante aparece lá na academia para que está grávida, eu vou sentar com ela, eu vou ensinar ela a respirar e vou ensinar ela a ativar o transverso e mostrar para ela como ela vai transferir essa respiração e ativação, né, para os exercícios. Então, assim, fica a dica, né, de sempre que tiver alguma gestante, tá? Até uma forma de vocês ganharem um dinheirinho extra. Vocês marcam uma avaliação, vocês conversam, vocês sentam, vocês mostram, né, todos esses pontos que eu estou falando, para poder mostrar para ela, né, as coisas que ela precisa evitar, ensinar respiração. Eu acho que é um diferencial aí que vocês podem adotar. Então, aqui, ela já é uma gestante de terceiro trimestre, então vocês percebem que na hora que ela solta o ar, ela está ativando o transverso. Eu falo a beça, tá nas aulas. E aqui são outros exercícios de fortalecimento do abdômen que eu coloquei, que mais para frente a gente vai ver também. Então, né, o transverso, é claro que... Deixa eu consigo voltar? Consigo. O transverso, na medida que ele vai se esticando, né, com a barriga, com o crescimento da gestação ali da barriga, ele vai perdendo um pouco, né, o seu poder de se contrair, né, as fibras estão se esticando, mas é necessário que a gente, né, mantenha ali, né, todo dia, eu fico brincando com as minhas alunas que para poder ter aquele deverzinho de casa, treinar a musculatura do transverso para deixar cada vez ela mais funcional na gestação, a gente não perder, né, essa contração. Então, soltar o ar... Ai, meu Deus, será que não vai voltar acho que não vai tocar o vídeo de novo, mas enfim, soltar o ar sempre na ativação da musculatura. A gente pensa que você quer, né, que a gestante ela precisa diminuir ali a sua barriga no momento que estiver ativando o transverso. Agora, quando a gente pensa em segurança, né, para a mãe e para o bebê, a gente precisa evitar exercícios, né, que tragam risco de queda e possível trauma abdominal.
Então, saltos na caixa, subidas na corda alta, né, exercícios, né, na barra, que são todos aqueles toast to bar, knees up, pull-up, alguns levantamentos de peso, quando houver maior projeção da barriga, né, nesse aspecto também tem a ver com a própria movimentação, a técnica, né, que fica diferente. Ajustar também a intensidade dos workouts, né? Ensinar a gestante a monitorar através do talk test, vou falar sobre isso mais na frente, e não ultrapassar a intensidade de segurança lá que está descrito nas diretrizes, que é uma intensidade moderada a levemente vigorosa, ou seja, é para treinar direitinho, não é para fazer leve. E aí eu trouxe aqui alguns, né, exercícios que devem ser evitados, né? Eu falo evitados, não proibidos, porque nosso papel como profissional é trazer as informações, né, falar todos os porquês, e a gestante, ela tem que fazer as escolhas dela, ela vai pesar lá na balança dela, né, e vai escolher o que é melhor. Mas, quando a gente pensa, né, que nós somos, né, a gente, quando está dando aula, a gente é responsável por aquela turma, a gente tem que ter um pouco de autoridade de dizer, ó, não vai fazer isso, né? E aí a gente tem que colocar a gente também na segurança ali legal do negócio. Vai que acontece alguma coisa, então a gente precisa pensar nesses cenários, tá? Então, exercícios com risco de queda. Saltos na caixa, né, subida na corda, toast to bar, knees up, pull-ups e chest to bar, né, bar muscle up, ou qualquer semelhante na argola alta, os handstand push-ups, os exercícios que aumentam a pressão intraabdominal, né, na verdade, são os exercícios que têm a maior tendência, que aumentam muito a pressão de dentro do abdômen, são os abdominais V-up, tuck-up, Abemet sit-up, Russian twist, todas as canoinhas, né, seja agrupada, seja o hollow completo, double under, single under, qualquer um dos dois, claro que double é mais, mas o single under também tem o seu aumento ali, tá? Pela projeção da barriga, então, assim, a partir de 20 e poucas semanas é quando a barriga começa a apontar mesmo, então, é interessante o quê? A gente trocar, né, a barra dos levantamentos de peso, o burpee, o Superman é meio óbvio até, o pistol, né, levantamento terra. Eu vou falar uma coisa interessante também sobre o levantamento terra já já. E aí, como é que a gente pode ajustar, né? Aqui algumas opções só de ajuste. Então, box jump, a gente pode fazer, né? Subida na caixa, aí pode botar carga adicional para aumentar um pouco mais a intensidade, dependendo aí, né, da experiência prévia, né, da mulher, né, o rope climb, aquela variação para iniciante saindo do chão, né, eu boto aqui essa ressalva, que é evitar, né, sair da posição deitada, né, na verdade, sair de uma posição mais sentada ao invés de deitada. Pensa lá no games, né, que a galera estava fazendo legless lá, saindo daquela posição sentada, então é mais ou menos essa a ideia, e aí fica de pé e desce. Toast to bar knees up, por exemplo, isso serve para todos os abdominais, né, que eu citei, Abemet, hollow. A gente pode fazer aqueles abdominais, cara, do CrossFit, né, que é o farmer's carry, front rack carry, o overhead carry, ou pode mesclar, né, um com o outro. Eu gosto de usar muito. Em um braço eu faço front rack carry, no outro eu faço farmer, boto para baixo. Eu posso também andar, né, com um peso só, né, fazer só um carry de um lado, seja o farmer, seja o front, seja o overhead. Ou realizar outros exercícios de fortalecimento do abdômen, que pode ser a própria elevação pélvica, um perdigueiro, né, um Pallof press, né, que é aquele exercício antirrotacional, que é excelente, que tem várias opções para fazer o Pallof press, mas na frente eu trouxe vídeo de algumas outras opções, tá? O double under, né, ou single, eu gosto de fazer muito o toe tap, né, aquele toquinho na anilha alternando as pernas, ou
né, quando eu faço consultoria, eu ensino isso para gestantes. Porque se é um treino que tem ali 50 double under, vai ser legal fazer ali o toe tap. Mas, às vezes, poxa, um treino de 200 double under para começar. Poxa, você vai ficar 200 toe tap ali? É chato, né? Então, de repente, você pode, quanto tempo a gente consegue fazer, poxa, 200 double under, sei lá, ali entre 2, 3 minutos, então será que não é interessante colocar a gestante ali para fazer, nesse tempo, uma bike ou um remo, né? Coloca ela para fazer um cardio, então também pensar nisso, né? Quando tiver um volume grande, né, de repetições. Pull-up, chest to bar, né? A gente pode fazer, né, a remada na argola, pode aumentar a dificuldade se for preciso, né, ou fazer aquele pike ring roll, né? Dependendo se é uma gestante que fazia, né? Múltiplos pull-ups lá strict, que tinha bastante força, o pike pode ser uma excelente opção, né? Que é aquela opção mais sentadinha. Os levantamentos de peso pode ser com halter, com kettlebell, ou o próprio kettlebell swing, né, que já vai estar trabalhando ali a potência do quadril, uma excelente ferramenta. A corrida pode ser bike, remo, ou toe tap. Então, por exemplo, são 10 metros de shuttle run, ou são 100 metros. Se é uma corrida curta, o toe tap vai bem. Se é uma corrida mais longa, não, aí de repente é melhor, né, a bike ou o remo. O burpee, né, a gente faz up, down, sprawl, né, depende aí a nomenclatura depende de cada região aí, pode ser com as mãos no chão, dependendo da idade gestacional, né, se tem menos sobrecarga ali, menos peso da gestação, ou dependendo da idade gestacional, a gente coloca a mão na caixa e vai aumentando nessa altura. E os handstand push-up também pode fazer o quê? Um push press, né, pode ser com barra, com halter, ou se é uma mulher que tem uma experiência boa com handstand push-up, tem força, o pike push-up, né, aquele push-up, né, aquele handstand push-up, né, no chão ali, vai ser bem interessante, vai fazer força e vai ser seguro também. A flexão de braço, né, pode fazer o quê? Dependendo da idade gestacional, apoiar os joelhos, né, ou na medida que a barriga for crescendo, a gente vai apoiando as mãos numa superfície mais elevada, como as caixas, né? O pistol vai ser aquele lance que vai limitar, né, a barriga mesmo, né? Porque vai chegar um momento que não vai conseguir descer direito, né? E aí vai ficar aquele movimento torto. Então, lembra que a gente quer priorizar, né, a mecânica sempre, né, independente de estar gestante, mas, né, estamos falando sobre elas. Então, pode fazer o quê? Né, botar um alvo atrás e ela sentar ali, vai medir ali a caixa que seja confortável para ela, né, com a barriga. O levantamento terra trocar pelo sumô deadlift, principalmente quando tiver, né, em idade gestacional mais avançada. E aí, sobre o sumô, né, sobre o terra que eu falei que ia falar, esse estudo é bem legal, né, que, na verdade, esse estudo, ele surgiu para avaliar com relação à carga de trabalho, né, serve super para a gente, porque foi um estudo que avaliou, né, a sobrecarga na coluna e nos músculos do abdômen, tá, em mulheres, né, gestantes, só que no trabalho. E aí avaliou nessa posição, retinha ortostática, avaliou um pouco assim, 45 graus, e avaliou completamente fletido. E aí, o que mostrou é que, nesse estudo, é que na posição fletido existiu uma maior sobrecarga na coluna, né, e na parede do abdômen. Então, a gente está aqui conversando sobre as alterações da coluna, sobre as alterações, né, da parede abdominal. Então, quando a gente pensa que a gestante lá, indo para o terceiro trimestre, ou seja, lá para 28 semanas, um barrigão, né? Será que não é interessante a gente, ao invés de fazer o deadlift numa posição mais fletida, a gente não coloca ela num sumô deadlift, que vai levantar um pouquinho mais essa coluna, vai reduzir um pouco essa sobrecarga na coluna, né, e na parede do abdômen? Então, por isso que eu sugiro, né, de acordo com esse estudo, por isso que eu sempre sugiro trocar, né, o sumô, trocar o deadlift convencional pelo sumô deadlift, tá? Para melhorar essa postura da coluna.
Com relação ao back squat e front squat, são 2 exercícios maravilhosos, né? Mas, quando a gente pensa, vocês podem até olhar lá para a foto, né? O centro de gravidade que eu falei da gestante, ele se altera, ele vai mais para frente. A gente tem uma antiversão, né, do quadril, né, por conta da projeção da barriga, aumento da curvatura lombar. Então, eu gosto de optar pelo front squat sempre que possível, para justamente, vocês podem ver na foto, como que a gente consegue equilibrar melhor o centro de gravidade, equilibrar melhor esse quadril, né, durante a execução e trazer mais benefícios. Então, talvez o back squat, dependendo das alterações, né, da gestação, da gestante, ele pode até ser um gatilho ali de dor, né, porque vai ter, sim, maior sobrecarga na lombar, e a lombar é sempre, né, maior queixa ali de dor na gestante. Aí aqui são só uns vídeos, tudo que vocês conhecem, né, só mostrando algumas alterações, né, que eu faço, assim, com relação às gestantes. Não fica reparando nos meus movimentos, não quero ninguém me corrigindo, hein? Aqui é o toe tap, né, que é o ajuste que eu falo sobre o double under, ou qualquer salto de corda, né, o single. Aqui eu vou mostrar o toast to bar e alguns movimentos de fortalecimento do abdômen, né, abdominais, que super seguros e benéficos, né, para a gestante, quando a gente pensa em maior controle da pressão intraabdominal e também em trabalhar mesmo a estabilidade lombopélvica, né? A gestante precisa ter, né, ali essa região bem estável, principalmente quando a gente pensa em prevenção de dor. Como falei, né, tem o Farm Scary, no segundo vídeo aí é o Palloff Press, que eu falei, elevação pélvica, que tem diversas maneiras de mostrar, o Front Rack Hold ou Carry, e esse é o Around the Road, né, que é um exercício também excelente, que está sempre na minha prescrição. Aqui também, só para, né, mostrar a troca, né, da barra pro halter, né, quando a gente pensa que essa barra precisa passar perto, né, do corpo, então, por segurança e para manter uma técnica, né, melhor, a gente troca. Aqui opções, né, de puxada, pode ser na argola ou ali na barra mesmo, né. O all ball, né, não é de longe proibido, né? Mas ele tem uma ressalva que no momento que a bola está desacelerando, né, que ela está caindo, é o momento que a gente tem maior sobrecarga no assoalho pélvico, onde a pressão está aumentando. E aí, volta aqui. E aí, o que eu sempre oriento, né? Para a gente minimizar essa sobrecarga, a gestante pegar uma bola, de repente, uma carguinha um pouco atrás do que ela já usava, não se preocupar com o alvo, porque quanto mais alta a bola for, mais ela vai, né, vir com força para a gestante, e sempre, né, aquele papo que eu falei lá atrás, manter uma respiração, né, sempre uma fluidez na respiração para a gente estar controlando minimizando, né, e controlando essa sobrecarga no assoalho pélvico. No remo, eu gosto, às vezes, de botar esse colchonete, mas tem gestantes que não precisam, porque ajuda a levantar um pouco mais o corpo e dar mais conforto ali na hora de ir para frente. E também, na hora da puxada, não inclinar o tronco muito para trás, remar um pouquinho mais reto, né? Para a gente, quando a gente inclina o corpo para trás, a gente aciona mais a musculatura do abdômen. Então, a gente precisa, e é um acionamento ali que causa aumento de pressão dentro do abdômen. Então, a gestante remar mais retinha, sem inclinar o tronco para trás, é interessante. E aqui eu trouxe, o vídeo está ruim, porque é um vídeo meu, eu estava no primeiro trimestre, muito antigo. Isso aqui é quando eu treinei
eu treinei grávida até quase 40 semanas, mas eu tinha 0,1% do conhecimento que eu tenho hoje, então foi muitos acertos ali, erros, mais erros do que acertos, mas está tudo bem. Só que não sei se vocês vão conseguir reparar, mas eu quero que vocês reparem, ali não tem o meu umbigo, logo acima do umbigo, eu quero que vocês tentem perceber se vocês visualizam, né, algum estufamento, abaulamento na região do abdômen, né, uma região que a gente chama de linha alba, porque às vezes eu sempre vejo, né, eu fazia toast to bar, aí passa a fazer o knees up como substituição do toast to bar, né, como se fosse, né, menos complexo, seria mais adequado na gestação. Então, vou soltar o vídeo e tenta perceber. Vocês vão ver ali, ó, bem um negócio saltando ali em cima do umbigo. Isso é o quê? É um sinal de que a pressão interna do meu abdômen estava aumentando. A longo prazo, se eu continuar, né, fazendo esse tipo de exercício e trazendo essa deformação na barriga, por toda a gestação, a longo prazo a gente vai ter o quê? Aquilo que eu falei lá atrás, talvez uma diástase lá patológica, né, no pós-parto, trazendo algumas disfunções. Por sorte, eu não fiz mais, entendeu? Então, deu tudo certo. E também, uma coisa que eu sempre sou questionada será que eu não posso keeping, mas, poxa, o strict pull-up? Esse aí é uma foto de uma gestante fazendo o strict pull-up, sem balanço. E é aquela mesma deformidade eu fazendo, que eu fiz no vídeo anterior, e isso aí é um sinal de aumento de pressão. Então, é importante que vocês também, quando estiverem dando aula, né, para gestante, que, se possível, elas fiquem, né, com a barriga à mostra, para vocês também ajudarem nesse sentido, né, observar alguns movimentos, né, para poder ver se está acontecendo algum aumento de pressão e ajustar. Poxa, será que é só a respiração? Será que é necessário a gestante ativar mais o transverso do abdômen, coordenando melhor com a respiração, para a gente não ter essa deformidade? Então, essa é uma dica boa, né, de estar sempre, sim, algumas mulheres não gostam, né, mas eu acho que no CrossFit a maioria das mulheres fica, né, sem blusa, então é uma dica que eu acho que é legal para a gente ficar de olho. Sobre a intensidade, né, nas diretrizes, né, se fala muito, né, sobre o talk test, né, não existe mais medir frequência cardíaca, 140, então não é um número, né, que se usa mais, na verdade nunca deveria ter sido usado, porque como é que a gente vai monitorar 140 para todas as mulheres, né, cada pessoa tem a sua, né, a sua característica, a sua individualidade biológica, o seu histórico com exercício físico, então não faz sentido. O talk test é o seguinte, como eu falei, a intensidade de segurança é uma intensidade moderada a levemente vigorosa. Então, a gestante, ela pode ficar ofegante, né? Só que ela não pode ficar ofegante naquele nível, igual quando a gente, né, acaba o treino, que não consegue nem falar o resultado para o coach, né? Então, eu vou simular aqui uma gestante ofegante, e aí eu sempre ensino para as minhas alunas uma frase: parabéns para você nessa data querida. Mas não precisa ser essa frase, pode ser qualquer outra que vocês queiram, ou até mesmo vocês podem conversar com a gestante e perguntar qualquer coisa para ela e ela precisa te responder. Então, por exemplo, parabéns para você nessa data querida. Estou ofegante, consegui completar a frase toda, então a intensidade, né, estou cansada, estou ofegante, mas está boa, posso sustentar. Mas se por um acaso, parabéns para você, querida, se eu precisar interromper a frase, né, em qualquer ponto dela, para poder recuperar ar e aí terminar a frase, é apenas um sinal de alerta de que, olha, você precisa descansar um pouquinho, tá? Vamos diminuir um pouco a carga, ou vamos descansar mais entre os rounds, ou diminuir o número de repetições, aí, dependendo do treino, vocês vão ajustando ali, tá? Aqui é só um extra, um plus, que são alguns
né, sinais e sintomas para interromper o exercício. Então, uma listinha que tem lá, tá naquelas diretrizes que eu botei, tem essa listinha lá, que é um ponto de atenção, que qualquer sintoma desses é para interromper imediatamente o exercício e procurar avaliação médica. E aí, como eu falei, que eu trouxe exemplos na prática, né, dos treinos lá do próprio CAP, né? Então, eu acho que esses treinos são de 2 semanas atrás, ou 2 ou 3 semanas, não lembro. Então, esse é o treino original, 3 rounds for time, de 30 wall balls, 30 squat snatch, né, saindo ali do low rank. E aí, na primeira parte, teve aquela parte ali de fazer maior carga possível para 5 overhead squat, né, a barra saindo do chão. Então, né, nas diretrizes, quando a gente fala em treinamento de força, a margem lá, faixa de repetições são de 8 a 12 ou 12 a 15. Então, eu sempre oriento quando tem os treinos de força para a gestante ficar nessa faixa de 8 a 12 repetições. Então, o que eu falei para ela, né? Eu orientei, você vai fazer de 2 a 3 séries nesses 6 minutos, porque é pouco tempo mesmo, né? Ia ter pouco descanso, e vai fazer ali 8 repetições saindo do REC, sem ter a necessidade de fazer, né, um snatch e colocar em cima da cabeça, tá? E aí eu sempre falo, a carga é moderada, que permita postura, amplitude, respiração e que não precise quebrar, porque a gestante, se precisar quebrar, né, para 8 repetições, é porque a carga está pesada. E no treino, o que eu fiz? Eu dividi, né? Quando a gente pensa que na gestação a gente precisa controlar a intensidade e evitar também a falha. E no CrossFit a gente acaba falhando muito, né? Seja pelo esforço ali, né? Sei lá, tá fazendo wall ball, eu cansei o braço, eu cansei o cardio, então a gente tende a falhar mais. Então, para que a gente tenha uma maior manutenção da intensidade, um estímulo adequado, quando tem volumes assim de repetições altas, eu gosto sempre de partir, né? Então, o que eu sugeri? Fazer 6 rounds de 10, 10, né? E aí, eu testei para ela a fazer porque como era hang squat, eu sugeri que fizesse o power snatch, né, com dumbbell e depois fizesse o single arm overhead squat, só para a gente mudar mesmo o estímulo, né, pensando em trazer um pouco mais de benefício ali com relação à estabilidade, tá? Esse treino aqui, né, L-sit hold, né? Então, um exercício pendurado na barra e um exercício ginástico, né? Todos aqueles exercícios ginásticos, vocês pode entrar aí no combo que aumentam a pressão de dentro, né, do abdômen. Aí, o que eu sugeri? 30 segundos ali, né, ao invés de ficar no L-sit, vai fazer o kettlebell front rack carry, aí sempre, né, orientando ali, sempre tem que lembrar, porque a gestante esquece, crescimento da coluna, né, a postura, a respiração, ativação do transverso. Falei para ela fazer um meio burpee. Ela é gestante de 2º trimestre, então assim, ela não está ainda com uma barriga muito, ela está com 25 semanas. Ela não está com uma barriga ainda muito grande. Então, eu falei para ela fazer o meio burpee com a mão no chão mesmo e podendo tocar na barra, desde que ela não seja tão alta, não tenha que saltar muito, né? E mantive o farmer's carry, excelente exercício, ótimo. Então, ela vai fazer, né, o front rack e o farmer's carry fez, né, no lugar aí do L-sit hold. E, por último, teve esse treino também, e aí eu fiz igual lá naquele primeiro treino. Então, eu sugeri que ela fizesse o remo ou a bike, né, e dividir, né, ao invés de fazer esse buy-in e o buy-out, dividir em rounds, né, para manutenção da intensidade, para ela conseguir manter, né, ali o estímulo pretendido do treino. Bom, eu acho que falei Yes. muito, né, gente? Que massa, Marcela, foi muito massa. A galera, pelo jeito, tem bastante dúvida, a galera foi escrevendo aqui no chat. E aí eu vou pedir para todo mundo que escreveu no chat ligar o microfone e fazer a pergunta, beleza? Então, galera, Pode manda mandar ver, faz brasa. sua pergunta e vamos dar-lhe. Espero que tenham entendido, né? Porque eu vou falando.
Se deixar, eu fico aqui até amanhã, tá? Porque eu adoro. Mas manda abraço. Tá, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou lendo as perguntas aqui e a gente vai conversando sobre, beleza? Tá bom. Então, a primeira pergunta foi quando você estava falando de apneia, né, e esforço. E aí o Júlio perguntou se essa questão de apneia e esforço era apenas para grávida ou de forma geral. Cara, que excelente pergunta. De forma geral. Professores, parem de indicar bloqueio de ar para as mulheres. Vocês podem, é porque assim, as mulheres elas têm vergonha de falar, mas se tiver professora mulher aqui, vai saber que muitas mulheres que nunca estiveram grávidas perdem xixi, pulando Yes. principalmente em corda. Então, assim, é preciso trazer essa educação para as mulheres urgentemente e saber indicar fisioterapia pélvica. Ó, tá perdendo xixi? Vai fazer fisiopélvica. Vai, Sim. porque não é normal. Não é normal. Se precisa fazer xixi antes de treinos de corda, ou se tem que parar no meio, ou se perde xixi em qualquer fisiopélvica, tá ruim. Não pode. Mas era até uma coisa que eu mesmo ia perguntar. Isso aconteceu comigo ontem. Uma aluna me falou isso, né? Porque ontem a gente teve double under e tal. E ela, enfim, acabou de ter 2 filhos e ela falou sobre isso, né? É. E aí eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, olha, você precisa fazer um fortalecimento da sua musculatura, porque apesar de ser uma coisa que acontece bastante, não deveria, né? Não é uma coisa comum. É isso. E foi exatamente isso que Perfeito. aconteceu. A próxima pergunta é sobre, sobre não fazer força em apneia. Como trabalhar em cargas altas? Ou mais altas? Na gestação não vai, né, trabalhar. Então, assim, a gestante, ela não vai fazer teste de um RM, não vai trabalhar naquela zona de 2, 3 repetições, foi o que eu falei. A Sim. gente precisa ajustar a intensidade ali para moderada naquela faixa de 8 a 12 repetições. Então, vai ver ali, vai administrando ali, né, o tempo, o treino, né, com descanso ali de 1 a 2 minutos e vai colocar ela para fazer, porque se ela fizer 3 repetições, ela não vai fazer carga alta, né? Uhum. Então, aí vai botar uma carga moderada, vai fazer força nenhuma. Então, para a gente ajustar essa intensidade, a gente bota a carga moderada, aumenta ali a faixa de repetições de 8 a 12, e aí ela vai fazer força. A força que ela precisa, né? Sim. Que não é Show. força máxima. Show. Top. O Vitor perguntou se essa perda de força durante a gravidez, ela é por razões hormonais ou é só simplesmente pela redução de carga que você fez ao longo do tempo na gestação? Se é uma mulher muito bem treinada, os dois, né? Mas se é, por exemplo, uma gestante sedentária, né, que não está no CrossFit, ela vai ter até ganho de força. Então, depende do ponto de partida ali, mas é comum, por conta dessa diminuição de volume, de carga e tudo mais, que tenha um déficit ali, mas se mantiver ali os treinos, consegue ter a manutenção boa ali. Show. Como tratar diástase após o parto? E eu já vou acrescentar uma outra coisa, se existe algum nível de diástase que não volta mais, assim, né, ao normal. Então, a diástase só é avaliada mesmo no pós-parto, então tem que ter um conjunto de avaliação com fisiopélvica e um profissional especializado que saiba avaliar a função dos músculos do abdômen. Porque a definição de diástase é o afastamento, mas hoje em dia esse afastamento ele não é um parâmetro que a gente usa mais para tratar a diástase. A gente fala muito sobre a função dos músculos do abdômen. Então, esses músculos eles têm que ser capazes de suportar sobrecargas. Então, quando a gente pensa numa mulher no pós-parto que volta a fazer sit-up, por exemplo, que é um exercício que traz um aumento, né, de pressão, os músculos eles têm que ser tratados, né, para que ao realizar esse exercício, não tenha nenhuma sequela, nenhuma deformidade na barriga, igual aquela fotinho que eu botei, né, daquela lombriguinha ali no meio da barriga, aquela cobrinha. Então, e o que você perguntou do...
uma diástase e depois volta, né? Se existe algum nível de diástase que, por exemplo, já não é capaz de voltar mais ao normal como era antes, sempre vai ficar meio espaçado, por exemplo. Então, voltar ao normal nunca vai voltar e as mulheres não precisam se preocupar em fechar, né? Porque nem na anatomia original os retos são grudados, né? Então, assim, existe uma faixa ali, né? Tem a linha alba que separa, onde os músculos do abdômen todos ali estão sendo inseridos. Então, assim, tem que meio que esquecer de ficar fechando, né? A gente precisa recuperar a função. Né? Então, quando a gente pensa em função, é isso. Os músculos têm que ser capazes de absorver essa sobrecarga. Então, a mulher não pode, né, ter nenhuma deformidade na barriga fazendo exercício. Ela não pode perder xixi. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse grupo aqui, eu posso falar. Depois vocês vão pegar. Agora, eu não lembro qual foi o evento que a Anne, ela saiu toda mijada, vocês perceberam? Ela está de short cinza. E ela estava toda. Claro que, assim, uma atleta é um outro nível, mas é só para a gente exemplificar aí que não é isso que a gente quer. Então, quando a gente pensa no pós-parto, a gente precisa impor sobrecargas de forma progressiva aí, de acordo com o que o corpo da mulher vai suportando, principalmente os músculos do assoalho pélvico do abdômen. A Anne é um caso excelente, um estudo de caso excelente, assim, para ir falando aqui sobre o que não fazer no pós-parto. Yes. Trabalho de força. Qual a porcentagem máxima, se você indica porcentagem? Eu não indico porcentagem, eu trabalho mais com a percepção. Então, é isso. Não está fazendo bloqueio de ar, está mantendo uma boa técnica, não está falhando, né? Vamos supor, está lá fazendo a margem de 8 a 12. Se está fazendo 8 repetições, fazendo força, mas está conseguindo respirar, manter boa postura, ativação do abdômen consciente, mete bronca. Porque eu até fico brincando que no segundo trimestre é, inclusive, o momento perfeito para trabalhar força, né? Que a gente fala que é a fase anabólica da gestação, que os hormônios estão ali, né? Favorecendo o ganho ali de força, de massa. Então, pode ser que no primeiro trimestre, né? Que é aquela que a gente vai empurrando com a barriga no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre vira uma chave que a gente fica mais disposto, com mais força, e às vezes vai pegar até carga. Aconteceu isso comigo. Eu lembro que eu fazia umas cargas bem tranquilas que, cara, antes da gestação eu falava, não é possível isso. É o famoso segundo trimestre aí que ajuda. Yes. O Júlio perguntou, para as gestantes que gostam de LPO, na unidade que ele trabalha, tem várias grávidas, né, no período final de gestação, que gostam muito de LPO, ele perguntou se ele pode continuar trabalhando o movimento somente com a barra. Então, tem que se perguntar por quê. Porque não vai trabalhar técnica, né? Porque vai ter que dar a volta ao mundo. Eu acho super esquisito, assim, né? Eu, por experiência própria, como eu falei, eu não tinha nenhum conhecimento. Depois, quando eu fui voltar a fazer no pós-parto, foi um parto para poder voltar a colar essa barra no quadril. Então, a gente fica fica ali a memória da barriga, né? Então, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que trocar para o kettlebell, dumbbell, fazer kettlebell swing, aí vai fazer força mesmo, né? Trabalhar por trabalhar a barra, eu não acho legal, mas sim, se tem mulher, né, que ama, eu amo um clean, né, gente? Então, sim, é difícil, né, deixar de lado, mas eu acho que a gente, como autoridade, e aí colocando ali, né, os benefícios de repente trocar, né, e falar, aí aquela psicologia, né? Daqui a pouco volta, né? Não é o fim do mundo, né? Porque parece que as gestantes acham que vai ser o fim do mundo, que elas nunca mais vão fazer, né? O movimento que vai se perder na gestação. Mas não, volta, gente, volta. Yes, que massa. Galera, alguém tem mais alguma dúvida? Quer abrir o microfone, quer perguntar, quer escrever no chat? Se quiser, fica à vontade. Vamos aproveitar. Eu anotei umas coisas aqui. Denise, pode falar antes, depois eu falo, tá?
Boa tarde, pessoal. Marcela, primeiro quero parabenizar pelo excelente trabalho aí que você faz e te acompanho já nas redes sociais. E a minha dúvida é sobre a respiração na hora de soltar o ar, se faz diferença eu soltar o ar fazendo como se fosse um balão ou se eu tenho que realmente fazer aquele som de S, se tem muita diferença. Porque às vezes eu ensino o som de S, mas a gestante parece que ela às vezes tem vergonha de soltar o ar, assim, fazendo esse barulho, sabe? Nossa, eu faço uma sinfonia lá na academia, não tô nem aí, né? O pessoal chega professor lá da academia e fala, nossa, eu tô ouvindo lá da rua o seu chiado. Eu não ligo. Mas tem gente que fica, né, com vergonha. Mas vocês podem até testar aí, né? Quando eu solto o ar assoprando vela, o engajamento da musculatura do abdômen, principalmente transverso, é completamente diferente quando eu faço... Completamente diferente. Então, a depender do esforço, né? Se não é um esforço muito grande, dá para só assoprar a velhinha. Mas se é um momento que preciso fazer força, mais força, né? Tá fazendo treinamento de força, às vezes o chiadinho vai ser melhor, né? Pensando em engajamento do abdômen, entendeu? Em facilitar o engajamento. Não que um é melhor que o outro, não. Entendi, obrigada. Nada. A minha pergunta era, como é que você faz o teste de ativação do transverso? Ou como é que você ensina a ativação do transverso? Então, né, sempre, ou quando eu faço online, ou quando eu faço... Vocês querem fazer juntos? Eu posso ensinar Podemos. Yes. Então, sempre quando eu faço... Lembra que eu expliquei lá do lance da tosse, do espirro? Então, quando a gente coloca, né? A gente vai pegar aqui o osso do quadril, vai deixar o dedo pertinho. Então, quando a gente força uma tosse, a gente vai observar o transverso ativando ali, né? Até minha barriga, ela vai para dentro. É o transverso ativando para controlar a pressão. Nesse momento que ele controlou a pressão, eu não fiz xixi, por exemplo. Se esse mecanismo não tivesse adequado, o que ia acontecer? Eu ia, de repente, perder xixi agora, no momento que eu estivesse tossindo. Como é que... Aí eu ensino ela assim, que ela já vai entender onde é que é o transverso. Aí depois eu vou ensinando junto com a respiração. Então, faço ela manter o dedo ali, e aí vai inspirar, e vai soltar o ar. Explico para ela que o transverso, né, tem a ação da cinta, que a gente quer diminuir a circunferência abdominal, né? Às vezes eu fico brincando, pensa que você quer abraçar o seu neném, também é uma forma legal de ensinar para ela, né? E aí a gente vai fazendo essa prática de fazer essa ativação. E aí o mais difícil, bem legal. na verdade, é a transferência, né, para os exercícios. Então, o que eu falo, assim? Eu falo o lance da respiração, né, que eu acabei de falar, do esforço, né, e ensino, assim, que pelo menos elas não deixem a barriga solta, né, que tentem sempre pensar que devem manter ali uma mínima ativação, né, que é essa, que é não deixar a barriga solta, e vai usando a respiração, né, porque se ela estiver usando, né, o chiadinho, ela vai estar ajudando no engajamento. E também, assim, é uma construção, é claro que é difícil, não vai ser da noite para o dia, mas a gente tem que ficar ali alimentando o tempo todo, fazer com que ela treine em casa, né? Porque é isso, você vai sentar ali, vai fazer ativação, puxa, 5 minutinhos, você está treinando. É importante, interessante treinar de forma isolada o transverso, né? Então, serve como dever de casa, serve, né, como forma de se conscientizar mais. Acho que é legal. Massa, bem massa. O Thalisson perguntou qual o período inicial da gestação para fazer um treinamento específico. Quando começar, se começar a fazer um treinamento específico. Quando ela chegar e falar, coach, estou grávida. Yes. É isso. Porque não é porque não tem projeção abdominal que não tem coisa acontecendo. Pensa que a chuva, uma enxurrada de hormônios
A relaxina, principalmente, é uma que já começa a agir. Eu fico brincando, quem não tem projeção da barriga, mas a relaxina já está querendo, entre aspas, fazer um estrago. Ela já vai ali para fechar os tecidos, então o assoalho pélvico já fica frágil, o abdômen já fica frágil, né? Por mais que não tenha projeção, então já é para ter atenção com relação a todos esses exercícios, né, de sobrecarga de assoalho pélvico, de aumento de pressão intraabdominal. Show. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém. Senão eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela. E vamos, para finalizar, fazer o sorteiozinho. Ou pelo menos tentar. Ô, Daniel, posso fazer uma pergunta aí? Pode, claro, fica à vontade. O Marcelo, boa finaliza. tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo, Daniel. Boa tarde. No pós-parto, você disse que às vezes a grávida tem receio, né, de tocar a barra no quadril. Qual que é a melhor maneira de conduzir? Você teria algumas dicas para quem tem esse receio? Não, na verdade, não é nem sobre receio, não. É a memória que fica, né, da gestação. É o trabalho ali de técnica mesmo, do dia a dia, normal. Voltaria com o tempo, né, na verdade. Oi? Ela voltaria a perder esse medo ou esse receio com o tempo. Ah, não tem, isso é individual. Individual, né? É individual. Certo. Obrigado. Nada. Show. Que massa. Então, vou fazer o seguinte, vou sortear aqui rapidinho o nome, daí a gente depois encerra a reunião e depois, se precisar, a gente manda alguma coisa lá no grupo, beleza? Pra gente não passar muito tempo aqui também, mas não prender a Marcela. Tá? Galera, vê se vocês já conseguem ver minha tela ou não? Alguém me diz, Pardalzinho, Sim, Marcela? Entrou. Sim. Entrou. Tá aberta essa lista aqui, né? Eu vou colocar a lista aqui que eu tenho no Word agora, de todos os nomes aqui. Dá para ver, né? Sim, Tá. dá. Massa. Bom, temos 90 nomes aqui, galera. Isso foi muito massa. Fiquei muito feliz que a galera comprou a ideia de ajudar, distribuir, e dá pra gente sortear vários cursos. Então, eu vou só clicar aqui em sortear agora, vai aparecer um nome e é isso. Vamos ver. Vamos ver quem vem. Maíra Ferreira. Então, tá feito. Maíra Ferreira. Não sei se tá no grupo, tá aí, Maíra, ou não? Acho que não. Depois eu procuro a Maíra. Lembrando que ela vai escolher entre o curso de Teaching Movement ou Coaching Fundamentals. E aí o Pardalzinho também se ofereceu para, se ela não fala inglês, o Pardalzinho tem a tradução disponível e vai oferecer para ela também, beleza? E aí mês que vem tem outro, depois tem outro, e assim a gente faz, se tudo der certo, todos os meses, beleza? Marcela, de novo, muito, muito obrigado, tá? Depois eu te mando o link quando ficar lá disponível. E se quiser disponibilizar para a galera, os seguidores também. Imagina, obrigado demais, foi topíssimo, beleza? Eu tô lá, qualquer coisa, tô lá no Instagram. Yes! Tamo junto, sigam a Marcela. E é isso, galera. Ótima terça para vocês, bom restinho de semana. Tchau, gente. Para a Marcela também. Obrigado. Tchau, e Dani. até. Tchau.